Bom dia, queridos. Manhã de sexta-feira nós começamos mais um dia graças ao nosso bom e maravilhoso Deus. Nesta manhã eu gostaria de chamar a tua atenção para um texto de Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9, onde o profeta Isaías diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pois bem, o profeta Isaías, um grande homem de Deus, sem dúvida um dos maiores profetas, ele neste momento é usado por Deus, ele se torna a boca de Deus para nos trazer um alerta. E que alerta seria este? Isaías é usado por Deus para nos lembrar de algumas coisas nesta relação entre homem e Deus. Deus percebe que o ser humano não estava entendendo algumas questões no relacionamento dele com Deus, que algumas questões ainda pareciam obscuras ou incompreensíveis para os seres humanos. E Deus então retoma essas questões usando Isaías para nos trazer um alerta e um ensinamento. Isaías é usado por Deus para que nós pudéssemos entender que existe dois tipos de pensamento: o pensamento do homem e o pensamento de Deus, o caminho do homem e o caminho de Deus. E parece-me que isso nem sempre fica muito claro para nós. Me parece que nem sempre nós fazemos questão de entender isso. Me parece que muitas vezes, na verdade, nós fingimos não entender e tentamos sermos espertos para cima de Deus. Deus nos lembra: olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos não são os mesmos que os seus. Mas por que será que sempre nós queremos que Deus faça ou haja de acordo com a nossa maneira de pensar? Por que que muitas vezes nos é tão difícil aceitarmos a maneira de Deus pensar e a maneira de Deus agir nas nossas vidas? Isaías é usado por Deus para nos lembrar que nessa relação entre Deus e os homens existe o pensamento de Deus em relação a nós. Deus já tem planos, Deus já pensou as nossas vidas. Sendo Ele Deus e nosso Criador, o que deve prevalecer é a maneira dele pensar, é o que Ele pensa a nosso respeito, e não do que nós pensamos. A palavra de Deus diz isso, mas eu penso que não é o que você pensa. O que você pensa não importa. O que você pensa não tem peso na eternidade. Se o teu pensar está desalinhado com a palavra de Deus, se o teu pensar não tem a ver com o que a palavra pensa, você está fora, meu irmão. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Deus é um ser onipotente, onisciente, Ele é Deus, Ele é Criador de todas as coisas. Ele de fato sabe o que é melhor para nós. E será que você sabe de fato o que é melhor para você? Será que tudo que te passa pela cabeça de fato é o melhor para você? Certamente que não. Quantas vezes nós pensamos, movido por sentimentos de raiva, de ira, de ódio, de paixão, e esses sentimentos arrebatam a nossa razão e nos fazem tomar decisões totalmente equivocadas. Mas o pensar de Deus é um pensar sereno,
É um pensar que vislumbra a eternidade. É um pensar que contempla o que vemos e o que não vemos, o que é e o que será. E ele continua dizendo: nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Aqui é um outro grande problema. Aqui é uma outra situação que precisamos pensar a respeito dela. Qual é a questão? Que caminho temos trilhado? Seria o caminho da vontade de Deus ou o caminho da nossa vontade? Seria o caminho que Deus estabeleceu ou o caminho que os nossos desejos e anseios materiais têm nos levado a trilhar? Que caminho nós temos trilhado? Porque Deus nos deixa claro que o caminho dele é muito mais alto que o nosso. É um caminho mais elevado. Não é um caminho mesquinho, não é um caminho ligado a coisas passageiras, a coisas terrenais. É um caminho que não está preocupado com as coisas deste mundo, não tem como prioridade as coisas deste mundo, mas sim a eternidade. O meu caminho é mais alto que o seu. Sabe, queridos, devemos sempre nos lembrar de que nós estávamos caídos, no pecado, perdidos, e o Senhor nos resgatou. Nós não éramos nada sem Deus. Então, por que às vezes lutamos tanto contra a maneira de Deus pensar, contra aquilo que Deus já pensou para as nossas vidas, contra aquilo que Deus já estabeleceu para as nossas vidas, contra o caminho que Deus quer que sigamos? Deus é um Deus de conhecimento e sabedoria. E por que muitos homens têm pensado e agido conforme os seus pensamentos e têm se dado tão mal? Porque não conhecem a Deus. Porque não conhecem a palavra de Deus. Porque agem baseado nos seus pensamentos, nos seus caminhos e não naquilo que Deus estabeleceu. A promessa de Deus existe, é fiel, é verdadeira. Mas ela não é para qualquer um. Ela não é para todos. Ela é para aqueles que decidiram viver e aceitar o pensamento de Deus. Para aqueles que decidiram viver e andar pelo caminho do Senhor. É para estes que são as promessas do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu tens sido um Pai carinhoso, um Pai amoroso, um Deus zeloso que tem cuidado dos seus. E nós sabemos que o Senhor tem pensamentos de paz, pensamentos de alegria, de vitória, de êxito. O Senhor não nos chamou para uma vida desgraçada, uma vida miserável, uma vida de vergonha, de derrotas. O Senhor nos chamou para sermos Teus filhos. E obrigado, Senhor, por ter nos enviado o Teu Filho para morrer por nós. Que os nossos corações, ó Deus, venham aprender a ansiar pela Tua presença, por estar com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos sempre de acordo com a Tua maneira de pensar, a trilharmos o caminho do Senhor para as nossas vidas. Assim eu oro, meu Deus, grato ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.